Bom dia a todas, bom dia aquelas que entraram depois, sejam todas bem-vindas. É uma alegria estarmos aqui para mais este culto do Evangelho, a nossa tarefinha de todo domingo, que sejam todas bem-vindas, que o Mestre Jesus nos ampare e abençoe a todas. Passando aqui para a nossa querida Vânia. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia. Buscando essa energia maravilhosa do nosso dia, esse dia que foi reservado para todas nós, as mulheres, que Jesus reservou para nós, por isso que ele é tão celebrado. Espero que tenha muitos homens aí no nosso grupo também ouvindo e aplaudindo, né, gente? Hoje, eu estou aqui com o livro A Fonte Viva, de Chico Xavier, e eu gosto muito dele. Há muito tempo eu não pego, né, nosso livrinho aqui nos domingos. Então, eu abri aqui hoje, nessa mensagem, nunca desfalecer, vem lá de Emmanuel, né? Nunca desfalecer, orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Começa assim: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Olha só. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Tá vendo? É só enquanto resolve um problema, vem outro, né? Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo do despanhadeiro de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando,
servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Olha que maravilha, tá vendo? Seja lá qual for o empecilho, né? Seja lá qual for o tumulto que vem, o temporal que vem sobre nós, para nos tirar do prumo, para nos fazer desacreditar que o Cristo Jesus está presente. Aí, orar sempre. Tá vendo, gente? Aí, ó, mais ou menos o que o Evangelho eu li, corri o olho hoje cedo, né? E olha aí, eu não tinha nem lido essa mensagem até o fim, né? Então, nós temos que o quê? Recordar que Jesus Cristo foi perseguido também, né? E ele continuou, e ele vive, é ele que está aí, vivo. Aparecem esses Cristos aí, ó, doidos, né? Destruindo tudo, adoecendo o povo. Mas Jesus está, e está conosco falando, né? O que importa é trabalhar, servir, aprender, amando e nunca desfalecer. Graças a Deus. Que louvado seja nosso Senhor Jesus, o Cristo, sempre conosco. Graças a Deus. Fechei. Não, é ela que não está conseguindo abrir. Mesmo problema. Abrir, Agora sim, pronto. agora sim. Obrigada, dona Vânia. É incrível, né? Como que as mensagens de Emmanuel, gente do céu, ele situa cada um de nós onde precisa situar, né? E sempre com essa mensagem trazendo Jesus para nós, para as nossas vidas. Porque se nós trouxermos Jesus para caminhar conosco, gente, é como o Emmanuel disse, a gente vai ter desafio sempre, porque a gente está matriculado na Escola Terra. Nós viemos aqui para experienciar, e muitos têm experiências difíceis. Muitos são constantes os desafios. A gente sai de uma coisa, a gente se fortalece, daqui a pouco tem outra coisa. A gente é essa escola. Mas, assim, o lado bom disso tudo é nós sabermos que o amparo do Cristo nós teremos sempre. De Maria Santíssima, da espiritualidade. E se nós estamos recebendo os desafios, é porque a gente já tem condição. É comum a gente ouvir assim, uai, mas como é que é isso? Agora que eu entrei no centro, agora que eu estou indo fazer aquilo, aí parece que toda hora tem uma coisa para mim ter que resolver. Exatamente, porque agora você está mais fortalecida para isso. Se você fosse passar por essas dificuldades antes, você poderia se comprometer ainda mais. Então, hoje, gente, eu creio que nós aqui já não nos revoltamos mais, né? A gente sente aquela semana mais difícil, a gente fala assim, eita, meu Deus, essa semana eu vou ter que orar mais ainda, porque eu estou vendo aí que o negócio não vai ser bom, não. E aí a gente vai orando, a gente vai vibrando, se a gente tem momentos de pressa, a gente cria outros. Eu vou falar uma experiência aqui minha para vocês. O ano passado, eu não tenho o hábito de acordar no meio da noite. Eu durmo e eu só acordo de manhã, graças a meu bom Deus. Mas o ano passado, eu ficava acordando sempre, 3 horas da manhã, 2h30 da manhã. Meu Deus, o que é isso, Senhor? E ficava ali. Então, eu já sei que quando a gente acorda, tem algum sinal aí do alto para a gente. Ou a gente precisa orar, ou a gente precisa vibrar, ou a gente precisa orar mais ainda para aquele familiar que a gente sabe que necessita. E eu ia por esse caminho. E aí, teve uma vez que demorou mais, eu falei, vou olhar aqui no celular. E aí, quando eu fui olhar no celular, mas assim, foi muito forte o Salmo 91, na hora que eu bati assim o dedo, ele abriu a tela. O Salmo 91. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Naquele dia, naquela madrugada, eu criei uma afinidade
tão grande com este salmo que eu não durmo hoje sem ouvi-lo. Salmo 91. Minha filha, o fino. Salmo 91 é de um fortalecimento para a gente tão grande. Mônica está falando alguma coisa? Acho que não, né? Não, foi sem querer, eu já desativei. Ah, tá. E aí, acho que tem 2 semanas, alguém enviou para mim, que a gente sabe que nada é à toa, Augusto Cury fazendo uma ligação do Salmo 91 com a física quântica, como que esse salmo ele nos fortalece as ondas cerebrais. Gente, mas olha, a explicação dele é maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Então, ele vai falar que quantos de nós aqui, nesse momento, não se encontra cansada? E quando a gente fala isso, é como se a gente estivesse enviando para o nosso cérebro assim, olha, você não está sozinha. O Senhor te ampara. Você está sob a sombra do Altíssimo e Ele te guardará. Então, gente, é de um fortalecimento muito grande. Estou deixando a dica aqui, tá? Porque o que é bom para a gente é bom, né? A gente tem que passar para frente. Então, eu criei uma afinidade muito grande com o Salmo 91. Então, vamos lá, pessoal. O nosso evangelho de hoje é sobre a eficácia da prece. Dona Vânia até falou aí no início, né? Você vê que como que as coisas são organizadas pela espiritualidade. A eficácia da prece. A prece é para nós a nossa sustentação. Assim como nós precisamos desse líquido aqui, ó, maravilhoso, para saciar a nossa sede, a prece, ela sacia a nossa sede espiritual. Quem aqui não lembra daquele encontro de Jesus, que eu acho lindíssimo, com a mulher na Samaria, ali naquele lago, né, quando foi pegar água. E naquela época, as mulheres, elas não poderiam falar com nenhum estranho. E é tão interessante essa passagem que Jesus caminhava com os discípulos, de repente, ele pede que os discípulos continuem. E ele fica ali, porque ele sabia exatamente que aquela mulher, que vinha de longe, com aqueles potes, né? Porque naquela época trazia aqueles potes pesados no ombro para pegar água naquele poço e andar não sei quanto para chegar em casa. Mas ele sabia daquela mulher, ele conhecia aquela mulher no seu íntimo. E aí, quando ela se aproxima para pegar água, o Senhor está ali. E ele disse que quer água, né? Ela fica assim porque, na época, as mulheres não poderiam se dirigir, principalmente aos homens, a não ser que fosse ali da sua família, o seu esposo. E ele diz assim, mulher, a água que eu tenho para te dar vai saciar a sua sede por toda a vida. E ele começa a falar das agruras que aquela mulher trazia dentro de si, dos descaminhos que ela havia tomado, mas daquela carência imensa que ela tinha de ser amada. O Senhor, então, vai descortinando a vida dela. E ela fica envolvida pelo aquele magnetismo do Cristo, paralisada, como aquele homem, que ela nunca o havia visto, conhecia tão bem, sabia de coisas da vida dela que ela nunca tivera coragem de falar com ninguém. E quando o Senhor termina ali a conversa com aquela mulher, ela está numa vibração de amor tão grande, de alegria, que ela sai com aqueles potes pesados e aonde ela para, ela fala: o Senhor já está entre nós. Nós não precisamos mais esperar o Messias. O Messias já se encontra aqui conosco. E ela vai falando com aquela alegria de todos aqueles que recebem a boa nova. Então, Jesus, o seu evangelho, é a nossa boa nova, é a nossa boa notícia.
Nenhuma de nós aqui se encontra mais sozinha, gente. Jesus caminha conosco e nos ampara todos os dias. E aí eles iniciam... Oi? Nós temos 2 meninos aqui, viu? Que lindo! É a Mauri e Lucas. A Mauri, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui conosco, meu querido. É a Mauri e Luca. Lucas, bom. Sim, Lucas. Ai, bom dia também para Lucas. Seja bem-vindo, meu querido. Que maravilha, muito bom. Então, estamos falando hoje da eficácia da prece. E aqui eles começam assim, isso está em Marcos, tá? Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. A prece, gente, essa ligação com o Altíssimo, ela é de todos os tempos. De todos os tempos. Cada um dentro da sua denominação, mas existe esse senso interior dentro de nós, dessa ligação com o nosso Altíssimo, seja através dos cantos, seja através de oferenda, seja através da ligação, da meditação, não importa. Contanto que esse sentimento seja focado no bem, seja focado no amor. Eu estava lendo essa semana como os budistas oram, eu achei muito interessante. Nós, quando um familiar nosso vai viajar, a gente geralmente pede pelo familiar, né? Senhor, ampare esse meu filho, a minha filha, que chegue bem, que o Senhor proteja. Os budistas, eles têm uma elevação que eu achei assim, muito maior que a nossa. Quando eles têm alguém da família que vai viajar, eles oram dessa forma: Senhor, ampare a todos os que estão viajando neste dia. Ilumine os caminhos, proteja os filhos de outras mães. Então, é dessa forma, sabe? Uma abrangência muito maior. Por quê? Porque naquele voo, naquele ônibus, naquele carro, vamos dizer assim, ali na estrada, não tem só os nossos filhos. Existem filhos de outras mães. Existem filhas de outras mães, outros pais. Então, quando a gente ora, a gente tem que pedir realmente por todos. Eu achei muito interessante. Achei muito interessante. Então, vamos lá. Há quem conteste a eficácia da prece, fundando-se no princípio de que, por Deus conhecer nossas necessidades, seria inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo conforme as leis eternas, nossas preces não podem alterar os decretos de Deus. A gente ouve essas coisas. Mas será que o Senhor não está esperando de nós? Será não. O Senhor espera de nós a nossa ligação com Ele. Eu estava falando na última palestra que eu fiz sobre... Coloquei aquela passagem de André Luiz, do livro Nosso Lar, em relação à mãe dele. André Luiz, né? Aquele médico muito conceituado aqui na Terra, muito inteligente, já atuava na medicina há muitos anos, mas no campo da moral, ele ainda se distanciou muito. E ele vai cair numa reunião umbralina, que é de expurgo, né? De tudo ali, da matéria ainda, de tudo que precisa expurgar. Então, ele vai cair nessa zona. Mas a sua mãe, que já estava em uma condição, em uma colônia muito mais evoluída, inclusive que a de Nosso Lar, ela nunca deixou de orar por ele. Ela nunca deixou de pedir por ele. Ela vibrava por ele o tempo inteiro. Mas ele precisava criar essa ambiência para se dirigir ao alto. Até então, ele só se revoltava. Por que eu estou aqui? Como é que eu vim cair aqui? Quando os espíritos gritavam, suicida, suicida, ele dizia que não era e ele se revoltava. Até que houve um momento no auge da sua dor, porque eu vou dizer, gente, esse momento desafiador chega para todos nós. Não é só para aquele que está lá no umbral, não. Chega para todos nós. Todos nós aqui temos aquele momento desafiador que a gente sequer imaginava, mas que muitas vezes a gente vai precisar vivenciar.
E é exatamente nesses momentos que a gente vai precisar dessa ligação com o alto. A gente vai pedir, a gente vai rogar o auxílio, o amparo, o fortalecimento, para que a gente possa passar por aquele inverno, vamos dizer assim, né? Por aquele deserto, que muitas vezes, fisicamente, nós vamos nos encontrar sozinhas ou sozinhos, porque o desafio é nosso, e muitas vezes aqueles que estão em torno de nós não entendem, ou não compreenderiam, ou não têm condições naquele momento para te apoiar, para te auxiliar. Então, aquele momento é nosso. E aí a gente vai precisar do alto. Então, o Senhor espera, sim, que como aquele filho que reconhece o pai, diga, Senhor, me ampara, me auxilia. Ou para aquele santo que você tem devoção, porque eu sempre digo isso, gente, não importa. Se você tem devoção com Nossa Senhora, se liga à nossa mãe. Se você tem devoção com a Irmã Dulce, se liga à Irmã Dulce. Se você ampara, tem muito amor pelo Chico, rogue do Chico. E não tenhamos dúvida que esse auxílio vai vir para nós. Vai nos amparar. Muitas vezes, gente, não vem da forma que a gente quer. Porque a gente fala assim, ô Senhor, tira de mim, né? Como se a gente falasse assim, tira de mim esse cálice. Ah, não vou dar conta, não. Mas se o Senhor sabe que aquela situação está dentro da nossa programação reencarnatória, se muitas das situações que a gente precisa definir, existem situações que estão dentro da nossa programação, existem aquelas outras que nós atraímos pelas nossas escolhas, e muitas vezes equivocadas, mas vai ter ali o quê? A conta chega para todo mundo, não é assim? A gente até brinca. A fatura vai chegar para todo mundo, gente. Cada um dentro daquela condição do que precisa trabalhar dentro de si mesmo. E nesses momentos a gente vai precisar ainda mais dessa conexão com a espiritualidade, com o divino, porque é essa ligação que vai nos fortalecer. Vai nos fortalecer, vai te dar ânimo, vai te dar coragem para você levantar no dia seguinte, para você não se comprometer ainda mais. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa no centro espírita, né, dentro de alguma situação que aquele homem vivenciou, e aí ele fala assim, ah, mas a senhora não acha que eu teria razão se eu fizesse algo? Eu falei, meu irmão, e o comprometimento fica onde? Aonde vai ficar o seu comprometimento depois? Porque a plantação, ela é livre para todos, mas a colheita, ela é obrigatória. Por que que muitos hoje estão colhendo uma colheita de dor, de sofrimento, de dificuldade? Exatamente porque nesses momentos eles preferiram agir por conta própria, né? Às vezes você só precisa ligar para um amigo, para uma amiga, para uma avó, para alguém que você confia, que naquele momento vai poder te orientar, para uma tia. E não haja pelo impulso, pela reação do momento, porque depois o comprometimento é muito grande. E a gente sempre tem que analisar assim, essa minha atitude de agora vai comprometer só a mim? Ou vai comprometer todos que estão em torno? Com certeza, vai comprometer todos que estão em torno. Mas mais ainda você, claro. Né? Porque qual é a mãe que não sofre, que não chora por um desvio de um filho, de uma filha? Qual é a avó? Qual é a tia? Qual é a madrinha? O tio? E assim vai. Então, de alguma forma, aquela atitude de um compromete a todos. E a gente se fragiliza, né? Por mais que a gente diga assim, olha, foi uma atitude dele, foi uma atitude dela, mas não tem como você não se preocupar, gente. Né? A gente ainda está aqui, então a gente se preocupa mesmo com os nossos. Então, por isso que tem que pensar direitinho nas nossas ações, porque nós teremos que depois, ela tem um preço para nós, né? Aí,
aquele desavisado fala assim, mas você está sendo muito boba. Mas como é que você ainda ajuda, que fez isso, que fez aquilo? Gente, sai dessas conversas aí, porque eu sempre digo assim, existe espírito de porco, Deus me perdoe, que muitas vezes vem com aquele intuito ainda de trazer mais colocar ainda uma formiguinha ali no seu pensamento, que fica ali te cutucando. Então, assim, sai disso. Até se afasta dessas pessoas. Porque muitas vezes, naquele momento, elas não têm como nos auxiliar, gente. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Se eu tenho determinadas amizades que muitas vezes não me traz nada de bom, nada que vá contribuir para o meu crescimento, eu posso, numa boa, me afastar. Agora, não quer dizer que eu vou ter raiva, não quer dizer que eu não vou pedir pela pessoa nas minhas preces, não quer dizer se aquela pessoa precisar de você e você puder ajudar, você vai ajudar. Mas a gente não precisa estar ali se alimentando daquela energia, entendeu? É igual aquela pessoa que é o tempo inteiro reclamando da vida, falando mal, e fica do seu lado. Gente, me perdoem, mas é como se estivesse jogando um lixo para a gente, e a gente absorvendo aquilo. E muitas vezes você faz um esforço danado para manter a sua mente harmonizada, equilibrada. Aí você convida o outro para ir no centro, você manda uma prece, você envia o dia do link do tratamento e você vê que a pessoa não entra em nada. Mas ela quer o imediatismo. Ela liga para você e ela joga aquela descarga ali em você e fala, porque está assim, porque está assado, e a gente sempre vai perguntar assim. Mas quais foram os seus passos dentro dessa situação para que ocorra uma mudança? Porque existe a parte da espiritualidade e existe a nossa parte. A nossa parte, o que é da nossa responsabilidade, eles não vão fazer por nós, porque eles não estariam nos ajudando. Então, nós vamos ter que fazer, né? Nós vamos ter que buscar e nós vamos ter que fazer. Tá tudo bem, gente? Tá fazendo sentido? Estão entendendo? Porque se não tiver, vocês falam também, tá? E eu vou continuar aí por essa linha também, tá bom? Então, vamos lá. Sem dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode revogar, conforme o capricho de cada um, né? Porque se fosse assim também seria complicado. Mas daí a crer, olha que interessante, mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a grande distância. Quantas vezes você não ouve assim, mas isso aí é Deus quem quer? Gente, para com isso, né? Já está na hora da gente colocar a conta toda lá. Para com isso. Muitas das situações não é Deus quem quer, não. É o uso do livre-arbítrio, da liberdade, das escolhas dos seus filhos. Acha que Deus nos criou, nosso Pai amoroso, para a gente chegar aqui na Terra e a gente cair, a gente fracassar, gente? Nós teríamos uma programação reencarnatória se o Pai soubesse que aquilo ali a gente vai fracassar? É claro que não. E muitas das situações nós mesmos pedimos, só que quando a gente chega aqui na Terra, envolvidos por todos esses convites que a gente tem aqui na matéria, achando que, se a gente for analisar, a maioria vai pela coisa do materialismo. É daquilo que eu tenho, é daquilo que eu vejo, é daquilo que eu pego, é isso que me sustenta aqui. Só que isso tudo vai ficar aqui. E isso não vai te sustentar no momento dos seus desafios, não, meu amigo. Não vai. Tá? Porque tudo isso vai ficar aqui na Terra. Dona Vânia quer falar alguma coisa? Não aguento, preciso falar isso. Fala, minha querida, Olha enquanto eu tomo água. Enquanto nós estamos aí, só não está sabendo quem não quer, porque os jornais estão mostrando, né? Só falaram nisso nessa semana. Então, o pobre, coitado, ganhava 1 milhão, gente, olha o que é 1 milhão de reais por mês para fazer o que era errado. Foi bem criado, viu? É gente aqui de Belo Horizonte. Então, eu penso assim, gente, um professor que ganha nem R$1.000 direito,
né? Vive uma vida e come, bebe, cria os filhos, Onde já se viu ganhar 1 milhão, que você não tem onde colocar esse 1 milhão, fazendo coisa errada. Não vou citar nome, tá, gente? Quanto que o espírito já está por aí vagando, né? Bom, no final, vai preso. No final, não resiste, ou não é resistido, sei lá o que aconteceu. Pronto, foi embora. E esse dinheirão todo que ficou, por acaso vai junto? Então, Deb, fechou isso aí que você falou. É isso aí, né? Então, desesperar por causa de dinheiro, às vezes, né? Não vale a pena. Não vale, porque não adianta, nós não vamos levar nada. Exatamente. Né? Graças a Deus, eu estou aqui aprendendo e estou aqui me despojando de tudo. Não vou contar aqui agora, mas, ó, entendeu? Quem quiser, já avisei a família. Quem quiser, vem buscar. Eu não estou nem aí. Muito bem, dona Vânia. Obrigada, querida. Então é isso, gente, né? Não vale a pena, né? Os descaminhos não vale a pena. Porque, nossa, vai ter um preço tão alto depois. Gente, muitos dos nossos irmãos que estão hoje em situações de rua, eles não estão ali por acaso. Muitos malbarataram os recursos que tiveram, e tiveram muitos recursos, ou tiraram de outros em que estava no poder daquele auxiliar, amparar, proteger. Então, a gente sabe que cada situação é uma situação, né? Que existem aqueles que foram para lá em função dos vícios e tal, mas, enfim, todos ali têm uma história e eles não estão ali por acaso. Agora, isso não quer dizer, né, que dentro das nossas condições a gente não possa auxiliar, né? Então, aqui na casa a gente tem o tratamento. O dia de segunda-feira é voltado para eles, para os nossos irmãos que estão em situação de rua. A gente atende a comunidade, mas esse trabalho foi criado para eles. Então, eles ouvem o evangelho, eles recebem o tratamento espiritual, eles não vão lá só pegar sopa. Era assim no início. Quando a gente iniciou esse trabalho, realmente, a gente só dava sopa e o pão. Um dia eu cheguei na porta e, assim, a espiritualidade, eles estavam tudo sentados no meio-fio, porque eles chegam antes, né? A sopa está sendo pronta ainda, eles vêm no cheirinho. Alguns ainda sequer almoçaram, estão ali sentados quando a gente está fazendo a sopa. E aí, eu olhei assim para eles, intuitivamente, a espiritualidade disse assim: minha filha, vocês não podem fazer um pouquinho mais? Aí eu falei, um pouquinho mais, a gente já dá sopa, o pão, dá roupa, meu Deus, é o quê? Aí, lógico, na hora veio, né? O evangelho, o tratamento. Fala para essas pessoas do mundo espiritual. Fala que eles vão desencarnar e eles vão continuar vivos. Quem sabe um deles não tem um despertamento? E realmente a gente, semana seguinte, a gente já começou com o evangelho, com tratamento de passes, e é tão interessante, gente. Eles vêm sem camisa, eu observo, eles vêm andando pela rua sem camisa. Quando eles chegam na esquina do centro espírita, pode ser o farrapo que eles tiver na mão. Eles vestem e vêm para ouvir o evangelho. Então, assim, já esse respeito, né, pelo ambiente. E não ficam ali falando besteiras, não, tá? Porque quando fala, a gente, ó, observe onde vocês estão, meus irmãos. Não falam. Pode falar lá onde quiserem, mas ali não. Chegam ali, são muito bem acolhidos, recebidos. Toda semana tem uma roupinha limpa para eles pegarem, uma mantinha, né? Porque dormem na rua, eles pedem muito lençol, manta. Sempre tem alguma coisa e eles são muito bem acolhidos, graças a Deus. É o que a gente pode fazer. A gente não pode resolver, né? Que é uma muito maior. Mas a gente tem uma experiência para falar de um deles. Um rapaz que ia sempre lá no trabalho. Um dia alguém disse assim, Deb, ele toca violão. Eu falei, jura? Eu falei, vou pegar um violão, porque a gente tem um violão que fica lá, quando chegar alguém lá, a gente dá para tocar. E aí nós demos o violão para ele. Gente, na hora que o rapaz começou a tocar, eu falei, meu Deus, que talento, meu Deus. Aí fui saber um pouquinho da vida dele. Aquele rapaz aqui, que não é de Porto Seguro, não sei de onde ele é,
Ele já tinha tido uma banda onde ele cantava e tocava. E ele começou a tocar uns hinos, sabe, evangélico, coisa mais linda. Ok, ficou um tempo indo lá, arrumou trabalho. Aí, ó, e ela, ó, não estou mais na rua, não, já consegui um quartinho. E é uma alegria para a gente, né? Porque a gente vê que está mudando. Aí tem o quê? A recaída. A minha irmã passou e falou assim: nossa, eu encontrei com ele deitado lá na praça. Eu falei: oh, meu Deus, caiu de novo. E a gente orando, orando, orando por ele, pedindo por ele. Aí houve uma segunda-feira que a minha irmã passou e convidou ele para ir. E ela foi para a sopa. Pois não é que naquele dia ele foi? E aí eu fui conversar com ele, eu falei: não, meu irmão, por que você não veio? Aí ele, eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha porque eu estava tão bem. E aí a gente sabe que nada, né? A espiritualidade, ela está muito atenta. E provavelmente eles já sabiam que aquele dia era o dia daquele rapaz fazer a diferença na vida dele. E exatamente naquele dia, a gente conseguiu, através de uma pessoa, enviar para uma casa de recolhimento aqueles que têm problemas de vícios. E esse rapaz está lá até hoje. Então, desde que você queira, né? Porque o outro precisa querer. Às vezes a gente quer ajudar, mas o outro ainda não quer. O outro ainda não está aberto para aquilo. Então a gente tem que respeitar. Por mais que doa, a gente tem que respeitar. Mas para aqueles que já têm essa vontade, que já doeu, e que eles não querem mais aquilo, a ajuda chega. Então, assim, é uma alegria a gente saber que esse rapaz está até hoje lá. E a pessoa que coordena o local, porque eles ficam tantos meses e saem. E aí eu pensava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser quando esse rapaz sair? Aí o rapaz, a pessoa que coordena disse assim, não, ele não vai sair daqui. Ele vai arrumar trabalho por aqui e ele vai voltar para cá. Porque a gente sentiu que ele não quer mais essa vida para ele. Então, ele vai receber ainda esse apoio. Então, graças a Deus, né? Continua lá na casa de reabilitação, graças a Deus. E é isso, gente. Desculpa que é emoção, mas é porque a gente se emociona mesmo, né? Então, vamos lá, pessoal. Se Deus lhe concedeu a inteligência e discernimento, foi para dele se servir. Assim como deu a vontade para querer e a atividade para ser ativo. Então, a nossa fé não pode ser aquela fé que a gente fica esperando tudo do alto. Eu tenho vontade de fazer isso, mas você também não só fica ali querendo. Então, não vai acontecer. Tem que ser uma fé operante. Você precisa movimentar. Vamos lembrar aqui daquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo de muitos anos, gente. Uma mulher que era considerada impura, ninguém chegava perto dela. Imagina uma pessoa tantos anos, né? Naquela época, em ter até as condições de higiene, não é como hoje, que a gente tem água, a gente abre nossas torneiras e tem água. Então, era uma mulher considerada impura. E ela já estava cansada daquele processo. Mas ela tinha ouvido falar do Nazareno. E ela sabia que ele ia passar ali próximo, onde ela estava. O que é que ela faz? Levanta da cama, se enrola em um tanto de panos, vence uma multidão e segura na roupa do Cristo, na orla, né, da roupa dele. Segura ali, a pontinha, porque era o que ela podia fazer naquele momento. E ele, na mesma hora, quem me tocou? Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, é brincadeira, uma multidão, e ele pergunta quem tocou, que foi a mesma coisa que os discípulos falaram, Senhor, a multidão te comprime. E ele diz assim, não, essa pessoa que me tocou é diferente. Saiu de mim uma virtude, e ela humildemente, humilde, com vergonha, ela diz, Senhor, fui eu que te toquei. Ele olha para ela e diz, mulher, a tua fé te curou. Eu acho tão interessante, porque o Senhor podia dizer assim, eu vou te curar agora, porque ele tinha poder para fazer o que ele quisesse, né? Jesus tinha poder para fazer o que quisesse ali.
ele diz, a tua fé te curou. Ainda hoje ele está falando isso para a gente. É a tua fé que vai te curar. É a tua fé que vai te renovar. É a tua fé que vai fazer você sair dessa situação em que você se encontra agora. Você se encontra hoje, não quer dizer que amanhã você tem que continuar aí. Então ele fala ainda hoje para nós, a tua fé. Naquele momento, o fluxo sanguíneo da mulher, gente, ele cessa. Cessa na hora. Aquela mulher fica ali em um misto de alegria e de gratidão profunda a nosso Senhor, e a sua vida se transforma a partir dali. Ela começa a ter, inclusive, visibilidade, porque ninguém sequer olhava para ela. Isso é muito triste, né? Então, Jesus fala conosco hoje, todos os dias. A gente tem que ouvir as parábolas de lá de trás e trazer para agora, porque os ensinamentos do Cristo, eles não passam. Maria disse para Chico, em um momento de muita dificuldade de Chico, meu filho, tudo passa. Assim a gente tem que entender. Nossa, parece que eu não vou sair disso aqui. Vai. Tudo passa. Os momentos de desafio, de tristeza, sei lá do que, vai passar. Os momentos de euforia também vai passar. A gente precisa equilibrar. Só não passa o amor de nosso Senhor por nós. Isso jamais passará. Mas o resto, meus irmãos, tudo que for daqui da terra, tudo passa. Tudo vai embora. Não vai adiantar a gente se desesperar, ficar doente com aquela situação daquele momento, ficar doente com aquela situação daquele familiar. Não adianta, porque ele só vai modificar a partir do momento que ele quiser. Aí o que acontece? A gente fica doente também. E a gente não precisa ficar doente pelas escolhas do outro, né? A gente precisa entender. Fulano, ciclano, não está ali assim, não está ali porque é inocente, né? Jesus era inocente, nós colocamos ele lá na pena de morte, um ser que veio só nos ensinar o amor. E, no entanto, na hora que pergunto Barrabás ou Cristo, eu falo nós, porque se a gente é reencarnacionista, muito de nós estava lá também, jogando pedra. Levantamos a nossa mão e preferimos e gritamos em alto tom, Barrabás, o salteador de estrada, a gente preferiu, né? Que a gente ainda não entendia, não entendia. Mas a gente está vindo. E não é de hoje que a gente está ouvindo o evangelho, não, gente. Só que houve muito tempo que o evangelho chegava e falava, ih, besteira. Ó, tapava aqui os ouvidos. Bobagem, balela. Meu filho, minha filha, a vida continua. Ah, que bobagem, que bobagem. E a gente ia pelo aquilo que a gente acreditava. Então, hoje é um momento maravilhoso, porque nós já estamos com outro olhar, né? Alice perguntou aqui, pode falar? Pode, meu amor. Só não pode demorar, mas pode. Pode falar, Alice. Alice, vai falar? Oi, desculpa, estava o áudio desligado. 2 minutinhos, tá? Eu passei por uma experiência agora muito recente, até comentei com você, mas não vou comentar aqui. Assim, é muito pessoal. 3 anos em que eu não via, não tinha consciência das coisas. Assim como a gente desencarna, a única coisa que a gente leva é a consciência. E essa é a semente de Deus em nós. Então, em tudo que a gente for fazer, como encarnado ou desencarnado, nós vamos ter somente a consciência. E temos que estar despertos em tudo que fizemos, em tudo e aonde estamos, e as pessoas que se aproximam de nós, certo? Então, assim, eu tive a consciência, eu despertei para uma situação em que por 3 anos aí eu estava num estado de, tipo assim, letargia, entendeu? Então temos que ter a consciência do que estamos fazendo, porque nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas de nada, nós somos responsáveis por tudo, por até as pessoas que se aproximam da gente, porque existem vampiros emocionais, vampiros espirituais. Então, como disse Jesus, orai e vigiai, não só o outro, né? Mas o que você está atraindo, entendeu? O poder da atração
somos nós, entendeu? Uhum. E assim, você falou o dinheiro é uma energia, o dinheiro não é um papel, né? Uhum. Então, assim, o que faz mal do dinheiro não é o dinheiro, é a pessoa que usa aquilo para o mal, né? Igual um Uhum. revólver. O policial usa um revólver para quê? Para proteger, né? E o bandido mata. Um carro, se você beber, você mata a pessoa, né? Beleza. Então, assim, aí a gente tem que ter essa consciência de onde estamos, aceitar a situação, aceitar, não ser vítima, entendeu? Não, eu sou responsável por essa situação e agora, de hoje em diante, eu vou mudar, vou fazer de tudo para mudar. O que que eu tenho que fazer para mudar? E não se culpar, porque a Exatamente. culpa é motivo, é um prato cheio para os obsessores, entendeu? Valeu, Alice. Então, Legal. então, assim, ninguém Muito é bom, por vítima causa do de nada. horário, por causa do nosso É, horário. Valeu, tchau, tá? falei tudo. Foi muito bom. É isso aí, gente. E olha, para quem conhece a Alice como eu conheço, que não é de hoje, foi E um grande eu sou despertar. espírita desde berço, Foi então, um grande assim, despertar, Alice. Só digo é, isso, minha amiga. Graças a Deus, nunca é agora é tarde. vida nova, Foi um grande despertar. tá? Vida nova, é Espero isso que aí. vocês pensem, né, em tudo isso, Tá assim, bom, Alice. né? Cada caso é um caso. Ok, então é um Obrigada. grande despertar, gente. Por isso, eu não vou nem continuar aqui, porque por causa do nosso horário. A gente vai só fechar aqui, tá? Por isso que cada pessoa, ela é uma individualidade, ela é uma parte dentro deste grande todo. E todos nós temos a contribuir, mas contribuir principalmente nas nossas vidas. Porque quando nós contribuímos conosco, nós fazemos toda a diferença. Não só na nossa vida, como na vida daqueles que estão conosco. E muitas vezes o outro, ele só tem como evangelho você. Então, você é o evangelho para aquela pessoa. Então, faça a sua diferença para ele. Faça a sua diferença. Entender que cada um está em um processo. Porque muitas vezes a gente, né, já tem um conhecimento, a gente já está em uma condição e a gente acha que os outros ainda estão. Calma, nós já estivemos lá naquele lugar. Nós já estivemos lá naquele lugar. Então, a gente tem que abrir a mente, né? Acima de tudo, entender. Cada um está em um processo. O que é que eu posso fazer para ajudá-lo? Mudar, ele não posso, mas eu posso vibrar, eu posso orar, eu posso dar a minha própria exemplificação. Que é isso que o Senhor quer de nós, né? A nossa exemplificação. Esse amai-vos, que ainda está tão distante, né? Amai-vos, meus irmãos, amai-vos. Ainda nos permitimos nos levar por ódios, por causa de partido, que não vale nem a pena. Então, assim, entender que quando a gente se permite por esse caminho, nós vamos adoecer. Por quê? Porque nós estamos esquecendo de usar a benefício nosso e do outro exatamente esse respeito. A plantação é livre e a colheita ela é obrigatória para todo mundo, gente. Todo mundo vai colher de acordo com o que você plantou. Mais dia, menos dias. Quando a gente entra naquela euforia, porque eu vou fazer, porque eu quero mudar, a gente está esquecendo que acima de nós existe o Criador. E ele é pai de todos. Ele não é pai só daquele que é bonzinho, ele é pai de todos. Até porque a gente tem que entender o seguinte, se nós estamos hoje na nossa melhor versão, nós já estivemos numa outra. Nós já estivemos numa outra. Então, a gente precisa compreender o lugar de cada um. Pessoal, muito, muito obrigada. Obrigada, Alice, pela sua fala, dona Vânia, todos os que estão aqui, porque todos estão contribuindo energeticamente. Você pode estar caladinho aí, mas você está vibrando, né? E essa energia a espiritualidade usa em um todo. Então, muito obrigada, gente. Eu vou fechar o meu áudio, já vou passar para a Rita, porque a gente tem um horário, tá? E a gente precisa cumprir. Vou passar para a Rita, porque é ela que vai fazer a nossa prece final e a magnetização das nossas águas. Ok, Rita? Ok. Vou fechar meu áudio, tá?
Então, quem desejar fechar os olhos, Senhor Jesus, meu mestre, nosso mestre, nós pedimos, Senhor, por todos os lares que estão aqui conectados, por aqueles irmãos e irmãs que são fruto da nossa preocupação. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas queremos, acima de tudo, Senhor, Te agradecer por termos escolhido ouvir o Teu Evangelho hoje, Senhor. Que possamos sair do entendimento para a prática. Pedimos por todos os irmãos que hoje, Senhor, decidem deixar a sua vida antiga, a sua vida de dor, de comprometimento e recomeçar. Que eles possam, Senhor Jesus, receber as Tuas bênçãos. Pedimos pelas águas, Senhor, que estão nos vasilhames, pela água que trazemos no nosso corpo, que possamos beber do Teu remédio, Senhor, que nos será ofertado. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa o mundo, Senhor, tão carente do Teu amor. Que os governantes possam cair em si, Senhor, e pensar na humanidade e não nos seus desejos de vitória, Senhor Jesus. Sabemos que um dia viveremos em paz. Muito temos a Te agradecer, Senhor, e despede-nos, Senhor, na Tua paz. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rita. Obrigada a todos, a todas, que tenhamos uma semana sobre o muito amparo da espiritualidade. Não nos esqueçamos do ensinamento de hoje do Evangelho, que é sobre a prece. Desde a primeira mensagem, né, nos falando que somos o tempo inteiro amparados e amparadas. Então, busquemos esse auxílio do alto, para a gente poder ter uma semana de paz. E a gente sempre gosta de dizer, uma semana de paz não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, mas quer dizer que o nosso olhar diante da situação, ela muda a partir de nós mesmos. Então, muita paz para cada um, feliz dia, apesar que o nosso dia é todo dia, né, gente? Mas a gente é tão assim que a gente já tem um dia para a gente, tá? Então, ó, beijo no coração de cada uma. Essa semana teremos tratamento espiritual, gente. Sexta-feira. Quem mora em Porto Seguro, venha fazer o tratamento. E quem não mora, a gente envia o link, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma.